nunca te amei um dia sequer em 40 anos. Você foi apenas conveniente, disse o marido à esposa durante as bodas de Ruby. Então ela se levantou e revelou o que vinha escondendo todos esses anos. Sua irmã deixou o copo cair, e os convidados ficaram atônitos com o que ouviram. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de que país você está assistindo a este vídeo. Boa audição! O Kashanga Country Club era um cenário de pura elegância naquela noite fresca de maio. Seu grande salão brilhava sob a luz acolhedora dos lustres, com o suave zumbido da celebração preenchendo o ambiente. Era o aniversário de casamento de 40 anos de Beatriz e Ricardo Nogueira, um marco celebrado com rosas vermelho-rubi, adornando todas as mesas e o tilintar das taças de champanhe pairando no ar. Amigos, familiares e algumas autoridades locais estavam presentes, e suas risadas serviam de testemunho ao amor aparentemente duradouro do casal. Beatriz, deslumbrante em um vestido azul florido e um colar de pérolas que refletia a luz, movia-se com elegância entre os convidados. Seu sorriso era polido, mas havia nele uma profundidade indecifrável. Já Ricardo, grisalho e estoico, permanecia ao lado dela, seu charme uma máscara ensaiada que escondia a tempestade prestes a emergir. A noite atingiu o auge quando o casal subiu ao palco para o discurso comemorativo. A sala silenciou de imediato, todos os olhares voltados para os dois. Ricardo pigarreou. Sua voz cortou o silêncio com um tom arrepiante. 40 anos é muito tempo, começou ele, lançando o olhar pela plateia antes de fixá-lo em Beatriz. E eu cheguei a uma conclusão. Beatriz, eu nunca te amei um dia sequer nesses 40 anos. Você foi só por conveniência. Um suspiro coletivo percorreu a sala. As palavras caíram como um tapa. O sorriso de Beatriz congelou. Suas mãos tremiam ao agarrar o microfone. Seus olhos castanhos arregalados refletiam o choque. O salão mergulhou em silêncio absoluto. Os convidados se inclinavam para a frente, quase sem respirar. Com uma respiração lenta e deliberada, Beatriz endireitou a postura, ainda que a voz trêmula. Apesar de tudo, manteve-se majestosa. Conveniente, você diz? Respondeu, em um tom mais firme do que esperava. Pois bem, Ricardo. Se é noite de revelações, eu também tenho algo para dizer. Algo que talvez explique por que eu permaneci todos esses anos. Sua irmã, Marta Nogueira, sentada à mesa da frente, soltou um grito agudo. A taça de champanhe escorregou de seus dedos e se espatifou no chão polido. O som ecoou como um tiro, atraindo todos os olhares. Os convidados trocaram expressões de espanto, curiosos com o que viria a seguir. O sorriso irônico de Ricardo vacilou. Ele apertava o pódio com força. O que você está fazendo, Beatriz? Sibilou ele. Mas ela balançou a cabeça, firme. Eu não estou brincando, Ricardo. Você pensa que esse casamento foi só conveniente para você? Também foi para mim, de certo modo. Mas não pelos motivos que você imagina. Ela fez uma pausa dramática, deixando a atenção tomar conta do ambiente. Seus olhos brilhavam com lágrimas que ainda não haviam caído. Quando nos casamos, eu já estava grávida. Mas a criança não era sua. A sala foi tomada por murmúrios. O rosto de Ricardo perdeu a cor. Ele abriu e fechou a boca repetidamente, como um peixe fora d'água. Marta cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Beatriz lançou à irmã um olhar suplicante antes de se voltar à multidão. O pai era André Santana, um homem que eu amava com todo o coração. Ele trabalhava na fábrica do meu pai. Nós planejávamos fugir juntos, mas ele morreu atropelado poucas semanas antes do casamento. Minha família me obrigou a me casar com Ricardo para salvar a reputação, para dar um nome ao meu filho. E Ricardo precisava de uma esposa para garantir sua herança. Ela respirou fundo. Foi uma transação. Nunca foi uma história de amor. Os convidados estavam paralisados, reconstruindo o escândalo em suas cabeças. Os sussurros aumentavam a cada segundo, mas Beatriz ainda não havia terminado. O que eu não sabia naquela época, continuou, agora em um sussurro conspiratório, era que Ricardo também tinha seus próprios motivos mais obscuros.
Ele não era apenas conveniente para mim. Ela encarou o público, a voz ainda mais firme. Eu era um escudo para ele. E hoje, à noite, eu vou expor tudo. Ricardo avançou com o rosto tomado de raiva, mas os seguranças o contiveram rapidamente. A multidão observava, hipnotizada, enquanto a história mergulhava em uma teia de segredos que prometia revelar muito mais. O grande salão do Caxangá Country Club pareceu encolher diante da revelação. O ar estava carregado de choque e expectativa. Ricardo lutava contra os seguranças, seu rosto uma mistura de fúria e desespero. Você é uma mentirosa, berrou a voz embargada. A multidão murmurava, os olhares oscilando entre ele e Beatriz. Ela se manteve ereta, seu colar de pérolas brilhando como um símbolo de resiliência, seu olhar firme, apesar do caos. Marta permaneceu curvada, seus soluços uma corrente silenciosa que ecoava no drama crescente. A taça de champanhe, estilhaçada a seus pés, era um símbolo claro do desenrolar da noite. Beatriz ergueu a mão, silenciando a sala com um gesto que carregava de autoridade de 40 anos de verdade reprimida. Mentirosa, eu sou, disse ela, sua voz cortando os protestos de Ricardo. Então vamos ouvir o seu lado, Ricardo. Diga a eles por que você se casou comigo. Por que precisava de mim tão desesperadamente a ponto de apagar André da minha vida? A menção de André causou um arrepio na multidão. A curiosidade agora era uma força palpável. A resistência de Ricardo enfraqueceu. Seus ombros caíram enquanto os seguranças o seguravam com mais força, mas seus olhos ardiam com uma mistura de desafio e medo. Marta ergueu a cabeça, o rosto pálido e banhado em lágrimas, enquanto sussurrava: Bia, por favor. Beatriz virou-se para a irmã, a expressão suavizando-se por um instante. M, você já carregou isso por tempo demais. É hora de eles saberem. Ela encarou a plateia novamente com a voz firme. Marta estava lá na noite em que André morreu. Ela viu o carro que o atropelou. Viu quem estava dirigindo. Não foi um acidente, senhoras e senhores. Foi assassinato. A sala explodiu em suspiros. Cadeiras arrastaram-se enquanto alguns se levantavam. Outros apertavam o peito em choque. A risada de Ricardo era amarga, um som oco que só aumentava a tensão. Você acha que pode provar isso? Ele zombou, mas o sorriso de Beatriz era frio. Ah, eu posso. Marta guardou as provas. Fotos. Uma carta sua admitindo. Ela entregou à polícia que já está a caminho. Os murmúrios da multidão se transformaram em rugidos, e a bravata de Ricardo ruiu. Seus joelhos cederam ligeiramente. Beatriz continuou com um tom inabalável. Descobri anos depois, mas fiquei em silêncio. Eu precisava proteger meu filho, Lucas e Marta. Ricardo nos ameaçou, usou seu poder para nos manter em silêncio. Mas hoje, isso acaba. Lucas se adiantou então, um homem alto, com os penetrantes olhos azuis de André e o queixo determinado de Beatriz. A sala ficou em silêncio novamente, todos os olhos voltados para ele, enquanto falava. Eu sou a criança que ela carregava, aquela que Ricardo reivindicou como sua. Mamãe me criou sabendo a verdade, protegendo-me de sua crueldade. Esta noite, resgatamos nossas vidas. Os convidados assistiam fascinados, enquanto a história tomava um rumo em direção à justiça. A câmera se demorava no rosto resoluto de Lucas, prometendo mais revelações por vir. Mas o drama não havia terminado. Beatriz se virou para Ricardo, sua voz transformando-se em um sussurro arrepiante. Você se casou comigo por conveniência. Sim, mas não era só pelo dinheiro da minha família. Você estava fugindo de alguma coisa, não é? Uma dívida, um escândalo, um passado que achou que eu enterraria com o meu silêncio? O silêncio de Ricardo era condenatório. Seus olhos cintilavam, como se buscassem uma fuga que não existia mais. O som das sirenes ficou mais alto lá fora, um sinal de que a polícia estava próxima, e a multidão se aproximou, ansiosa para ver como o confronto se desenrolaria. Marta se levantou, enxugando as lágrimas, e entregou um pequeno envelope a um policial que acabara de entrar. Está tudo aqui.
disse ela, com a voz trêmula, mas firme. A prova. Ele não pode negar. O oficial assentiu e se aproximou de Ricardo, que agora parecia um animal enjaulado. Beatriz pegou a mão de Lucas com as forças renovadas pela presença do filho e da irmã. Não se trata apenas de nós, disse ela à multidão. Trata-se da verdade prevalecer. E Ricardo, ele enfrentará as consequências de seus atos. A câmera deu um zoom na expressão derrotada de Ricardo, enquanto ele era levado embora, sob os sussurros de admiração dos convidados. Mas as palavras seguintes de Beatriz sugeriram uma camada mais profunda. Há mais nesta história, disse ela, com os olhos brilhando com uma mistura de tristeza e triunfo. Um segredo final que mudará tudo. A tela mantinha o suspense crescendo em seu rosto, garantindo que os espectadores ficassem até o final para descobrir a última reviravolta desta história emocionante. O grande salão do Caxangá Country Club fervilhava com uma mistura de choque e expectativa, enquanto Ricardo era escoltado para fora pela polícia, com as mãos algemadas atrás das costas e sua postura outrora orgulhosa reduzida à derrota. As rosas vermelho-rubi sobre a mesa pareciam quase zombeteiras agora, sua cor vibrante contrastando fortemente com as ilusões despedaçadas da noite. Beatriz estava no centro do palco, seu vestido azul florido refletindo a luz, seu colar de pérolas, um símbolo da elegância que ela mantinha, apesar do caos. Lucas, seu filho, estava ao seu lado, sua presença uma força silenciosa, enquanto Marta, ainda tremendo com a confissão, agarrava-se ao braço de Beatriz, buscando consolo na irmandade, que suportara décadas de segredos. Os convidados, uma mistura de velhos amigos, parentes distantes e autoridades locais, permaneceram sentados, com os olhos arregalados de desejo pelo próximo capítulo daquele drama que se desenrolava. O som dos protestos de Ricardo desapareceu enquanto ele era levado para fora, substituído pelo suave zumbido de sussurros e pelo tilintar ocasional de um copo pousado rápido demais. Beatriz respirou fundo, seu olhar percorrendo a sala, certificando-se de ter a atenção de todos antes de falar novamente. Eu disse que havia mais, disse ela com a voz firme, mas carregada de uma emoção que sugeria uma ferida mais profunda. A confissão de Ricardo, seu crime, é apenas parte da história. Há uma razão para eu ter ficado em silêncio por tanto tempo. Uma razão para tê-lo deixado pensar que tinha vencido. Lucas apertou a mão dela, num encorajamento silencioso. E Beatriz continuou. Quando me casei com Ricardo, eu era uma jovem mulher, de coração partido e grávida, sem ninguém a quem recorrer além da minha família. Eles viam Ricardo como uma solução. Um homem respeitável, de boa família, que precisava de uma esposa para garantir sua herança. Mas o que eles não sabiam, o que eu mesma não soube até anos depois, era que Ricardo estava afundado em dívidas, jogos, investimentos ruins, uma série de empreendimentos fracassados. Ele estava à beira da ruína. O dinheiro da minha família era sua tábua de salvação, e ele faria qualquer coisa para obtê-lo, inclusive assassinato. Um murmúrio percorreu a multidão, e alguns convidados trocaram olhares cúmplices, como se pedaços do passado de Ricardo estivessem se encaixando. A voz de Beatriz ficou mais suave, mais reflexiva. A morte de André não foi apenas por ciúmes. Sim, Ricardo sabia que eu amava André. Sabia que planejávamos fugir juntos, mas era mais do que isso. André descobrira as dívidas de Ricardo, seus negócios com pessoas desagradáveis. Ele o confrontou, ameaçou expô-lo para alertar minha família. Então Ricardo o silenciou. Atropelou-o em uma rua tranquila e fez parecer um acidente. Marta soltou um soluço engasgado, sentindo a culpa pesar. Eu vi acontecer, sussurrou ela, alto o suficiente para que as primeiras filas ouvissem. Eu estava voltando da fábrica para casa, pegando um atalho pela Rua das Palmeiras. Vi o carro de Ricardo acelerar. Vi André tentar sair da frente. Fiquei paralisada. Eu não sabia o que fazer. Quando corri até ele, já era tarde demais. Ricardo foi embora, e eu não contei a ninguém. Eu estava com medo.
E então, And then Bea Bea needed precisou me. de mim. Ela estava She was grávida, pregnant, vulnerable. vulnerável. Achei que I thought ficar keeping quieta era a quiet was the única only way to maneira de protect her. protegê-la. Beatriz Beatrice colocou put a her mão hand no on ombro Marta's de shoulder. Marta. Seu toque Her touch was a era um silent perdão forgiveness. silencioso. Vocês fizeram o que You achavam did what you certo, thought was right, disse she ela, said, turning to the voltando-se crowd. para a multidão. Mas o plano But de Ricardo's Ricardo plan não se didn't stop limitava with a André. André. Ele se He casou married comigo me, achando que thinking he havia had garantido secured seu his future. futuro. Ele não sabia que meu He pai didn't já know havia that my protegido a father had riqueza already da nossa protected our família, family's wealth, depositando-a depositing em it um in a fundo trust que that Ricardo Ricardo could jamais never poderia touch. tocar. Por For 40 40 anos years, ele achou he que thought tinha he had vencido. won. Achava que He tinha nos thought he had enganado, deceived us, but he was mas wrong. estava enganado. Os convidados The se guests inclinaram leaned para a forward. frente. Their A curiosity curiosidade was era palpable. palpável. A voz de Beatriz Beatrice's assumiu voice uma took on a nova new intensidade. intensity. A The trust confiança was era for para Lucas, Lucas, meu my filho. son. Meu pai sabia que My Ricardo father não era knew o homem que Ricardo was not aparentava the man he ser, appeared to e be, and he garantiu que made nosso sure our legado legacy fosse went to para o my meu son, filho, not my não para o husband. meu marido. Ricardo passou Ricardo décadas spent tentando decades trying invadir to essa invade that confiança, trust, me manipulating me, manipulando, me threatening me, ameaçando, thinking I would give achando que eu in, but I cederia, didn't. mas eu não cedi. Fiquei I porque stayed sabia because I que um knew that dia one teria day I would forças have para the strength expô-lo to expose e him dar a and give Lucas o que Lucas era what was dele por rightfully direito. his. Lucas se Lucas adiantou, stepped forward, com a his voz voice calma, calm but mas firm. firme. Eu I sei a have known the verdade truth desde a since I was a adolescência. teenager. Mamãe me contou Mom sobre told me André, about André, sobre a about crueldade Ricardo's de cruelty. Ricardo. Planejamos We esta planned noite this night juntos, together, não not just apenas to para celebrate a comemorar um birthday, but to aniversário, end a mas para nightmare. acabar com um pesadelo. Esta noite, Tonight I assumo o take controle control do of the fundo, trust and e Ricardo will Ricardo face enfrentará a justice for what he justiça did to pelo my que real fez ao meu father. verdadeiro pai. A sala explodiu The em room erupted in aplausos, applause, uma a mistura mixture de of admiração admiration e and relief. alívio. But Mas Beatrice Beatriz held up her levantou a hand, mão, silencing them. silenciando-os. Só mais uma Just coisa, one more thing, she disse said, ela, her a voice voz almost a quase whisper. sussurrando. Algo que Something Ricardo nunca Ricardo never soube, knew. algo Something que not nem even mesmo Lucas Lucas fully compreende understands. completamente. É sobre André. E uma It's promessa que about fiz a André ele and a antes promise I made to him de before I morrer. died. A câmera deu um zoom em seu The rosto, camera zoomed in on seus her olhos face, brilhando her com eyes lágrimas shining não with unshed derramadas, tears. The o suspense suspense building as aumentando the à story medida que a promised a história final, prometia uma heart-wrenching revelação final de revelation. cortar o coração. O grande salão do The Caxangá grand Country ballroom of Club the Coxa Country estava Club was immersed in a imerso em um tense silêncio silence, tenso, the air o heavy ar with the carregado echoes pelos of ecos das Beatrice's revelações de revelations. Beatriz. Os lustres lançavam um brilho suave, The quase chandeliers etéreo, cast a soft, sobre os almost convidados ethereal glow over the restantes, remaining guests, cujos whose rostos faces were a eram uma mixture of mistura de admiration, admiração, compassion, and compaixão expectation. e expectativa. Ricardo Ricardo havia had sido been levado. O som de suas algemas The sound of his tilintando handcuffs jingling desapareceu faded na into the noite, night, leaving behind a deixando void that para Beatrice trás now um filled vazio with que her Beatriz imposing agora presence. preenchia com sua presença imponente. Lucas estava ao lado dela, Lucas stood beside o her, maxilar his jaw cerrado de clenched in determinação, determination as Martha clung to enquanto her Marta sister's se arm. agarrava ao braço da irmã. O rosto Her banhado face em was bathed in lágrimas, tears, a um testament to the testemunho do emotional toll of desgaste that night. emocional daquela noite. As rosas vermelho-rubi sobre as mesas The pareciam ruby red murchar roses on the sob table o seemed peso to da wilt under verdade. the weight of the truth. Sua Its tonalidade vibrant hue, vibrante, a faded symbol of a símbolo marriage built on desbotado de um lies. casamento construído sobre mentiras. As últimas Beatrice's palavras de last Beatriz words hung in the pairaram air. no ar. Uma promessa A de promise um of one último last segredo secret que that drew atraiu all todos os eyes. olhares. Ela enfiou a mão na pequena She bolsa que reached into the carregava, small bag she com os carried, dedos her ligeiramente fingers trembling trêmulos, slightly ao as she pulled retirar out um a worn envelope envelope, desgastado, its edges com as yellowed with bordas age. amareladas pelo tempo. Isto, This, disse she ela, said, holding it up erguendo-o for all para to que see, todos vissem. É a última parte is desta the last part of this história. story, a letter from Uma André carta de written the André night before he escrita na died. noite anterior à sua morte. Ele me entregou, He handed it to pedindo me, que eu asking aguardasse me em to wait in segurança, safety, to que open a it only abrisse if I needed apenas the se strength to precisasse fight de back. forças para revidar. A multidão se inclinou The para a crowd leaned frente, forward, holding prendendo their a breath as she carefully respiração broke the enquanto ela seal, rompia o her lacre hands com steadying cuidado, themselves with as each mãos se passing firmando second. a cada segundo. Ela She desdobrou a unfolded the carta, letter, com her a voice voz shaking trêmula as ao she began começar to a ler. read. Minha querida Beatriz, My se dear você está lendo Beatrice, isto, if you are reading this, significa it que eu means that I parti have released a e você darkness está from which I diante could de uma not protect escuridão you. da qual eu não pude te proteger. Saiba que eu te amei de Know todo that I o have loved you coração, with all my e nosso heart, filho, and our nosso son, filho, will carry my carregará meu spirit. espírito. Mas But há there is mais. more. I have Descobri discovered algo something sobre about Ricardo, Ricardo, something that algo could que ruin pode him. arruiná-lo. Ele não está apenas He is not endividado. only in debt, he is Está linked to a ligado a uma criminal organização
organização criminosa que lava dinheiro através da minha fábrica. Eu o confrontei, e temo que ele fará de tudo para me silenciar. Se ele fizer isso, use esse conhecimento.
Há um livro-razão escondido no antigo depósito do feitor, atrás do terceiro painel na parede esquerda. Ele prova tudo. Lute pelo nosso filho, Beatriz. Lute por nós. A sala irrompeu em sussurros atordoados. A revelação adicionou uma camada de perigo e intriga a uma noite já explosiva. Beatriz abaixou a carta, seus olhos encontrando os de Lucas. Aquele livro-razão, disse ela, é o motivo pelo qual Ricardo matou André. É por isso que ele se casou comigo, para me controlar, para me impedir de encontrá-lo. Mas eu o encontrei anos atrás, quando voltei para a fábrica após a morte do meu pai. Eu o mantive escondido, esperando o momento certo. Esta noite, esse momento chegou. Ela acenou para um policial que se demorava perto do palco, e ele se adiantou, segurando um livro grosso, encadernado em couro. O livro-razão. Lucas o pegou das mãos do policial, com as mãos firmes, enquanto o abria, revelando páginas de registros meticulosos, datas, valores, nomes de figuras obscuras ligadas aos negócios de Ricardo. Não se trata apenas do assassinato do meu pai, disse Lucas, com a voz cheia de autoridade. Trata-se de derrubar uma rede que Ricardo construiu. A polícia usará isso para desmantelá-la, para garantir que ninguém mais sofra como nós. A multidão aplaudiu. Uma mistura de alívio e admiração tomou conta da sala. Mas Beatriz não tinha terminado. Tem mais uma coisa, disse ela, suavizando a voz. André escreveu um pós-escrito. Ele disse que se eu encontrasse o amor novamente, eu deveria aceitá-lo, porque ele queria que eu fosse feliz. Por 40 anos, pensei que isso significava ficar com Ricardo, proteger nosso filho. Mas agora vejo que significa deixar ir. Lucas, você é minha força agora. E Marta, você é meu coração. Juntos, somos livres. Ela os abraçou, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto, e os convidados se levantaram. Seus aplausos uma onda estrondosa de apoio. A câmera girou para o livro-razão, depois para o lugar vazio onde Ricardo estivera, antes de se fixar em Beatriz, Lucas e Marta, que saíam do salão de braços dados. A tela escureceu, e o texto apareceu. Justiça feita, amor perdura, um legado recuperado. Mas quando os créditos começaram a passar, um som fraco, um telefone tocando, insinuou uma possível continuação, garantindo que os espectadores assistissem até o final, imaginando o que viria a seguir. Lá fora, o ar da noite estava fresco, as estrelas obscurecidas pelo brilho das luzes da polícia. Beatriz fez uma pausa, olhando para o livro-razão nas mãos de Lucas. Conseguimos, sussurrou ela. Por André, Marta assentiu, enxugando os olhos. E por nós. Lucas sorriu com uma leveza rara na expressão. Pelo futuro. A câmera se demorou em suas silhuetas contra a fachada do Caxangá Country Club, a história concluindo com uma sensação de encerramento, mas deixando uma porta para a imaginação. Um gancho perfeito para manter o público envolvido.